Fala pessoal, aqui quem tá falando com vocês é o Mock de novo. E bem, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre todos os jogos apagados da Ultimate 7. Se você não sabe, a Ultimate 7 é a mesma criadora dos jogos do Talking Tom. Bem, eu espero que gostem do vídeo. E bem, vamos começar. Em 16 de julho, Talking Baby foi lançado para iOS e em 10 de setembro do mesmo ano foi lançado para Android. Este jogo é o que se pode esperar de um jogo Talking na época. Você conversa, você fala alguma coisa, ele repete e tem algumas animaçõezinhas, bem simples. As coisas que ele pode fazer são: você pode dar uma chupeta para ele, um balão para ele encher, fazer ele brincar com uma borboletinha, dar uma cenoura a ele, fazer cosquinha nele e dar tapas nele. Bem, só isso. E uma coisa interessante nesses jogos antigos da Ultimate 7 é que se você baixasse ele em versões pirata, você meio que ativava o sistema de antipirataria. Vou mostrar aí pra vocês. E aviso, é melhor você abaixar o volume, porque senão você vai tomar um susto. Só tô te avisando. Tudo bem, agora vamos para o próximo. Em 30 de julho de 2010, o jogo Talking Larry foi lançado. Inicialmente ele custava 99 centavos na Play Store e 1,99 na Apple Store. Esse jogo foi lançado apenas alguns meses depois do Talking Baby, mas tudo bem. E bem, o que você podia fazer nesse jogo é o seguinte: você podia tocar teclas de piano, que ele fazia um barulho que você clicou na tela, quer dizer, na tecla. Você podia jogar um raio nele, podia dar alguma coisa para ele comer e fazer as outras pessoas bater palma para ele. Bem simples, bora pro próximo. Em 14 de agosto de 2010, o jogo Talking Harry the Hedgehog foi lançado para iOS. E 21 de outubro de 2010 para Samsung. Esse jogo apresentava apenas um humorista entediado. E bem, o que ele podia fazer além dos outros jogos? Ele podia falar em 3 tons diferentes, fora que você podia fazer outras coisas, como dar 2 bebidas para ele e outras 2 animações. No caso desses 3 vozes diferentes aí, é que cada voz depende do jeito que ele está. Tipo assim, se você não dá nada pra ele, nenhuma bebida, ele só vai te responder com uma voz sediada. Por se você der. E também tem como você fazer ele desviar de balas, posso fazer uma das bebidas pra ele. E o outro modo faz ele virar um ninja. Um literal ninja. Aí, nas versões mais antigas, a bandana dele era do Sol Nascente, que mais tarde foi removida porque foi enxergada com maus olhos pelas outras pessoas. Porque meio que esse símbolo representava todos os crimes que o Japão cometeu muito antigamente. Fora que essa foi a primeira controvérsia que teve na Ultimate 7. Em 27 de outubro de 2010, o jogo Talking Robot foi lançado para iOS. 15 de novembro para Android. Basicamente ele repetia a sua voz, só que com uma voz robótica. Você podia fazer ele dançar, podia bater nele. Você escreve alguma coisa, ele lia e etc. E ele foi removido por conta de direitos autorais, por conta de uma outra marca que tinha um robô parecido com esse. E esse jogo também tinha uma versão paga, ou seja, ele também era alvo de pirataria. E por isso esse jogo também tem um modo anti-pirataria. Vou mostrar aí pra vocês. E igual do Baby, abaixa o volume aí, por favor, não quero que você tome susto e morre por minha causa. Stop fighting right now. Okay, stop screaming. You're welcome, guys. As for you, pirated Ruby, go to your room now. Vamos pro próximo. Talking Hacks foi lançado para 30 de outubro para iOS e 4 de novembro de 2010 para Android. Bem, esse jogo pode fazer as seguintes coisas:
Ele meio começa com uma animaçãozinha, né? Dele ir na tela, aí ele vai pra trás. Daí você pode jogar uma carne pra ele, um osso pra ele, fazer ele rugir na sua tela e tal. E bem, ele tinha uma versão paga, né? Então já sabe. Anti-pirataria, ativar. Yeah, I agree with Baby Hippo. Thanks for fixing my voice too. Now Pyrogix Baby Hippo and Pyrogix Rex are now going away. Então bora pro próximo. Talking Zeta foi lançado em 29 de novembro para Android. E um dia depois, 30 de novembro, foi lançado para iOS. Nesse jogo você podia fazer algumas interações com o Papai Noel. Tipo, você pode dar biscoitos pra ele. Esses dois ícones de cartinha, se você apertar eles, ele tem duas animações que você pode mandar pra alguém. E se você apertar essa bola de neve aí, ela vai uma bola de neve gigante e rola em cima dele. E se você bem apertar no saco de presente dele, ele vai tirar uma caixa de presente que pode ter algo aleatório. Tipo, eu já fiquei uns 5 minutos abrindo os presentes e nunca repetiu. Eu tenho medo do quanto de coisa que esses caras baixaram pra colocar aí. Mas bem, bora pro próximo. Talking Bacterium foi um jogo lançado em 7 de dezembro de 2010 para Android e um dia depois, 8 de dezembro, para iPad e iOS. Nesse jogo você tinha uma bactéria chamada John. Ele era azul, né? E bem, você podia fazer 3 coisas com ele. Uma delas é você dar um download para ele fazer ele se multiplicar infinitas vezes. Uma segunda era que se você apertasse nesse ícone de seringa, meio que soltava um líquido de uma seringa, né? E fazia as bactérias ficar toda doida. E se você apertasse nesse segundo de cura, meio que o John só voltava a ser um só. Bem simples. Próximo. Bem, eu meio que me confundi, na verdade esse jogo não tem versão Android. 7 de dezembro foi para iPad e 8 de dezembro para iOS. Enfim, desculpe pelo erro, agora sim vamos para o próximo. Em 19 de fevereiro, o jogo Talking Dead Giraffe é lançado para iOS. E no dia 26 de fevereiro é lançado para Android. Nesse jogo você pode dar água, dar bebidas a ela, comidas a ela, encher um balão com gás a ela, depois fazer ela botar o balão na boca, ficar com a voz mais fina, fazer ela dar um beijo na tela e fazer um bebê girafa aparecer. E esse jogo também tinha um minigame, mas se eu não me engano ele foi para a versão paga, eu não lembro. Mas bem, é isso, bora pro próximo. Este jogo foi lançado no dia 19 de março para iOS e 12 de maio para Android. Esse jogo, a personagem ele podia fazer as seguintes coisas. Ela podia fazer caretas, podia cantar, você podia também fazer ficar de noite e também fazer algumas coisas aleatórias. Bem, só isso. Vamos pro próximo jogo. Esse jogo foi lançado em 3 de dezembro para iOS e 9 de dezembro para Android. Bem, nesse jogo você podia fazer algumas coisas, como fazer o trenzinho de brinquedo bater no pé do Papai Noel. Você podia fazer o Ginger cutucar o Papai Noel. Você podia botar fogo no Papai Noel. Você podia abrir os presentes. Se você cutucasse demais no Papai Noel, então ia lá te repreender. Você conseguia puxar a barba do Papai Noel. Enfim, bora pro próximo. O jogo Town of Letters foi lançado em 28 de janeiro para iOS e 3 de fevereiro para Android e 8 de março para a Amazon. Bem, esse jogo foi feito para assim, você criar cartas de amor, ter algumas animações, tipo fazer dançar, se beijar, e também tem muitos cartões postais aí no jogo. Esse jogo foi incluído da Apple Store em 2022 e 2024 da Apple Store, apenas para o iOS 16. Ou seja, esse foi o jogo antigo que mais durou e que mais demorou para ser excluído. E bem, o jogo desse jogo ser excluído provavelmente foi um dos controversos, porque algumas cartas postais tinham algumas coisas bem próprias para crianças, mesmo o público do jogo sendo para pessoas de menos de 18 anos.
bem, uma coisa interessante desse jogo, além desses cartões postais aí, é que nos arquivos do jogo o anjo anônimo se chamava Glória. Mas bem, vamos para o próximo jogo. Esse jogo foi lançado em 27 de abril para iOS e 4 de maio para Android. Bem, o objetivo deste jogo era criar mensagens personalizadas com os personagens da franquia do Talking Tom. Porém, só tinha o Tom e o Ben grátis. Se você quisesse usar outro personagem, você tinha que pagar, né? Você podia personalizar os personagens, você podia mudar os backgrounds, enviar vídeos para os familiares, tipo WhatsApp, né? Mas infelizmente, desde dezembro de 2014, o aplicativo foi removido das lojas digitais. E uns meses depois foi substituído pelo Talking Tom for Messenger. Mas bem, isso é tudo sobre este app. Vamos para o próximo. Esse jogo foi lançado em 6 de junho de 2012 para iOS e 13 de junho do mesmo ano para Android. No jogo você pode conversar com a João via chatbot, pode dar um presente para ela, pode fazer um giga e jogar um base de plantas no Tom e bem, é só isso. Você também pode gravar sua tela e postar para familiares ou amigos. Bem, você também pode fazer outras coisas, como empurrar no Tom de cima do telhado, bater na Angela e se você soprar no microfone vai fazer meio com animação de vento. Dá pra criar um efeito de terremoto sacudir o celular também. E bem, nesse jogo você também podia fazer anjo ou xingar no chatbot se você falasse você é uma idiota. Mas bem, esse jogo foi removido das lojas digitais em 2019. E você ainda também pode achar os APKs do jogo. Esse jogo foi lançado em 23 de dezembro de 2012 para Android e 26 de fevereiro para iOS. Esse aplicativo servia meio que como controle remoto para a linha de pelúcias Talking Friends Superstar. Você podia usar o app para fazer as pelúcias chorarem, rirem, tem dezenas de sons aí, um monte. Mas como nem tudo são flores, o app foi removido em 2016. Mas os APKs ainda podem ser encontrados. Esse jogo foi lançado em 4 de dezembro para Android e 10 de dezembro para iOS. Esse entre aspas jogo, na verdade é só um e-book animado. E este livro conta a história de como o Giga quer ser grande como os outros. O jogo era para ser usado junto com as pelúcias do Talking Tom e Friends Superstars. E bem, o jogo foi removido em 2016, afinal bem, não tem muito o que falar, é só uma historinha animada. Esse jogo foi lançado dia 25 de janeiro para Android e iOS. O propósito desse jogo era você enviar cartões postais de amor para pessoas, tipo em apps de conversa como WhatsApp, Facebook, Messenger, etc. E os cartões postais mostravam eles fazendo coisas como anjo jogar uma torta na cara dele e etc. O jogo continha algumas coisas como a música You Get Me e That's Falling in Love. E bem, quando eu falei sobre o Tom Love Letters, eu falei que alguns cartões postais tinham coisas meio inapropriadas. E nesse jogo também não foi diferente. Mas esse jogo também não durou muito como o Tom Love Letters. No início do ano seguinte ele já foi excluído. Este jogo foi lançado em 13 de fevereiro para iPad e iOS, não tendo versão Android. Bem, este app ele continha todos os episódios de Talking Tom e Friends. Ele podia ver o perfil de cada personagem da série e também podia ter alguns wallpapers da série para seu celular ou tablet. E bem, este app teve uma polêmica que envolvia umas propagandas enganosas que tinha no app. E te direcionava para um site que continha um quiz. E ele prometia que se você completasse o quiz, você ganhava um iPad. E logo depois que você completava, o app pedia para você colocar suas informações de conta nele. Bem, isso aqui até tá parecendo explicando o vírus, mas não é. E quando o CEO da Outfit 7 descobriu sobre esse anúncio, ele pediu desculpas, pois supostamente o vírus bagunçou o sistema de anúncios do app. E uns anos depois foi removido sem algum motivo aparente. Este app foi lançado em 25 de março. Lançado, é claro, depois de My Talking Tom e My Talking Angela. Esse app é tipo um remaster do Tom's Messenger. É praticamente a mesma coisa, só muda os gráficos. Você pode escolher qual personagem, pode escolher o background e o que você vai falar. É a mesma coisa do outro, só muda mesmo porque é mais bonito. Uma diferença é que no lugar da Gina lá e do Pierre, é que meio que eles introduziram o Hank.
Infelizmente, um ano após seu lançamento, ele foi removido das lojas digitais, mas o APK ainda pode ser encontrado. Bem, esse jogo foi lançado em 20 de outubro para Android e um dia depois para iOS. Esse aí foi o primeiro jogo de corrida infinita da Outfit 7, tipo um Talking Tom Gold Run. A única diferença é que você é com jet ski e você fica com a visão de cima. Bem, esse jogo você podia fazer as seguintes coisas. Você podia andar com jet ski, obviamente. Se você não ganhava nada, você só ganhava pontos. Você podia completar as missões. E é isso, basicamente o jogo era só um Endless Runner infinito. Nesse jogo você podia escolher entre o Tom e a Angela, mas sinceramente não mudava nada um do outro, só o personagem mesmo. E bem, uns anos depois foi lançado o Talking Tom Jet Ski 2. E infelizmente o primeiro jogo aí foi removido em 2021 e no ano seguinte, 2022, o Talking Tom Jet Ski 2 foi removido também. Mas bem, eles ainda só foram removidos para Android. Ainda você pode achar os jogos na Apple Store. Bem, esse jogo foi lançado em 6 de novembro para Android e 23 de novembro para iOS. E 15 de dezembro foi lançado para o mundo inteiro. E o objetivo do jogo era simples, você tinha que atirar a bola da respectiva cor em outras bolas. E se você fizesse uma sequência de 3 bolas da mesma cor, você fazia pontos. Basicamente um Candy Crush. Eu sei, esse exemplo não teve nada a ver, mas você entendeu, né? Então olha em gameplay de fundo aí que você vai entender mais ou menos como é que funciona. Bem, o jogo ainda existe aí pela internet, mas infelizmente o multiplayer já não funciona mais. Esse jogo foi lançado em 23 de maio para iOS e 26 de maio para Android. E teve a versão chinesa lançada em 12 de julho do mesmo ano. Esse jogo é só um Candy Crush com skin de Talking Angela. É a mesma coisa, só muda o formato aí das... Como é que eu posso dizer? Tabelinha dos negocinhos aí. A personagem principal desse jogo é a Angela, mas você também pode usar o Tom lá se você conectar a sua conta do Facebook. E esse jogo foi removido mundialmente em setembro de 2017. E a versão chinesa foi removida em 12 de julho de 2019. Basicamente só um ano de diferença. Bem, esse jogo foi lançado previamente em 30 de agosto para iOS, um dia depois para Android, e foi lançado mundialmente em 22 de novembro do mesmo ano. Nesse jogo você tinha que puxar as boias e fazer a vacina tocarem para passar de fase. O jogo tinha 28 conquistas e 500 fases, e um sistema de vidas. Basicamente o contexto desse jogo é que o Tom comprou um parque aquático todo cagado e agora vai ter que reformar ele. O jogo foi removido no começo de 2021, por nenhum motivo aparente. My Talking Tom Lite foi lançado em 6 de junho de 2018 para Android, apenas Android. Esse jogo era meio com My Talking Tom, só que com coisas a menos porque para ficar mais leve. Meio que é isso, é um My Talking Tom, só que 1000 vezes mais leve. Esse jogo foi lançado em 29 de junho para Android e 28 de junho para iOS. Nesse jogo você tinha que fazer o Tom pular para fazer uma torre de bolos. E quanto maior você conseguia, maior sua pontuação e maior quantidade de moedas você conseguia. Essas moedas você gastava para conseguir power-ups, novos mundos, novos visuais, etc. Esse jogo foi removido em 24 de julho de 2020 das lojas digitais, mas o APK ainda pode ser encontrado em alguns sites. Este jogo foi lançado previamente em 23 de agosto para Android e um dia depois para iOS. E em 6 de setembro foi lançado mundialmente para iOS e um dia depois para Android. Basicamente isso é um jogo arcade, você tem que pular de trampolim em trampolim, aumentando sua pontuação, etc, etc. Um negócio aí que a gente já viu em praticamente 1 milhão de lugares diferentes. Mas nada demais, o jogo foi removido em 2019. Mas obviamente o APK do jogo ainda pode ser encontrado em alguns sites. Talking Tom Farts. Ninguém mais aguenta piada de peido nessa desgraça. Esse jogo foi lançado em 4 de dezembro de 2018 para Android e no dia seguinte foi lançado para iOS. Basicamente esse jogo é um Endless Runner que você tem que chegar o mais longe possível com o Tom enquanto ele peida. Eu tenho que falar que esse negócio não fez sucesso? Mano,
A premissa desse jogo é uma merda, véi. Quem que ri com piada de peido, além de criancinha nova? Obviamente esse jogo foi excluído em pouco tempo. Basicamente seu objetivo é conseguir maior pontuação e coletar gás para você conseguir peidar e chegar mais alto. E se o Tom ficar sem gás, ele morre. E basicamente o jogo acaba se ele morre. E olha só, pelo visto não é só eu que acho piada de peido merda, porque esse jogo literalmente durou 2 meses. Menos de 2 meses, pra ser sincero. Pelo amor de Deus, vamos direto pro próximo jogo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Basicamente este jogo foi lançado em 8 de abril de 2019 para Android e 10 de abril para iOS. No jogo você usa os personagens para tirar balões de água nos inimigos. E a cada nível o player ganhava moedas, que servem para reconstruir a vila do jogo. Os personagens principais são Tom, Angela, Hank e Roy, e alguns vários outros personagens. Basicamente o jogo tem 3 mundos: a Vila da Selva, Vale do Deserto e o Lago Congelado, e o mundo da praia que foi descartado. Este jogo faz referência a Angry Birds na sua descrição, dizendo que no lugar de atirar flechas ou pássaros você atira balões de água que fazem um splash maior. Esse jogo tem uma versão chinesa, só que a gente não sabe quando esse projeto foi ao ar. Então esse jogo foi removido de todas as lojas digitais. Não se sabe a data de sua exclusão, mas o APK do jogo ainda pode ser encontrado. Bem, basicamente esse app não foi feito pela Outfit 7, mas sim com uma empresa que fez parceria com ela, chamada Rush Play. Foi lançado em 26 de outubro de 2021. Para usar esse app você precisaria ter um boneco Game Boy similar ao Tom Superstar. Quando você está com algum jogo da Outfit 7 ativado no celular, o boneco faz comentários sobre o jogo. Ele pode contar piadas, falar de si mesmo e etc. O jogo junto com o brinquedo foi descontinuado em dezembro de 2024, desaparecendo completamente sem nenhum APK disponível. Talk Bay foi lançado previamente em 29 de agosto para Android e um dia depois para iOS, sendo lançado apenas em Eslovênia, África do Sul e Chipre. No jogo você fala com o Ben através do seu microfone, basicamente um chatbot de hoje em dia. Basicamente, tu pode dar um tapa nele, falar com ele, pedir para ele contar uma piada, pedir para ele contar uma história e etc. O player também pode socar o Ben, derrubando ele da cadeira. Tecnicamente ele não é um jogo excluído, mas muito provavelmente não vai chegar aqui no Brasil. Este jogo foi lançado em 9 de abril de 2024 apenas para Android. E ele é basicamente a mesma coisa que o Talking Tom Lite. A única diferença é que no segundo jogo, basicamente você tem algumas coisas a menos. O Tom tem menos cores, menos roupas. E ele é basicamente um jogo normal, só que mais capado. E esse jogo foi removido no final de setembro de 2024. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tô ficando por aqui e tchau.